bem com você? Eu espero que esteja tudo bem, que o Pai te abençoe, que o Pai te ilumine nesses dias. Esse vídeo vai estar disponível no meu Instagram, no meu Face, na página do Face É Tempo de Despertar e no canal do YouTube Bruno Ribeiro É Tempo de Despertar. E hoje eu quero falar com você sobre um texto, uma história que Jesus contou sobre o filho pródigo. Você já deve ter ouvido essa história, o filho que pede a sua herança para o seu pai e vai embora. É interessante como Jesus, ele usou de histórias simples para nos fazer entender e nos explicar a eternidade e como o Pai, ele age conosco. Se você olhar a história do filho pródigo, ela é a história da humanidade, é a sua história, é a minha história, é a história dos filhos que abandonaram a eternidade para viver uma vida longe do Pai. Aquela frase de Deus para Adão, quando Adão escolhe viver sem o Pai, né? Quando Adão peca. Adão, onde está você? Né? E essa é a pergunta que Deus faz para você hoje. Onde está você? Olhe para o mundo, olhe ao seu redor. Quantas coisas estão acontecendo? Cadê você? Você está protegido, envolto pelo manto do Pai, pela casa do Pai, ou você está longe do Pai? Aquele filho escolheu viver longe do Pai. Essa é uma escolha que o Pai, por amor, deu a cada um de nós. Viver em santidade é viver perto do Pai. Viver em santidade é compartilhar da mesma essência do Pai. Onde está você? O Pai ainda te espera, como a própria parábola diz que o Pai esperava o filho. Aquele filho achou melhor ir embora. Aquele filho achou que longe do Pai ele viveria melhor. Ele teria mais liberdade, ele poderia ser ele mesmo. Quantos estão longe da casa do Pai, vivendo ao seu bel prazer, achando que a santidade foi algo que Deus nos deu para nos prender e para nos tirar a felicidade, quando é exatamente o contrário. Sem santidade, não há como viver uma vida de felicidade, pois é a santidade que nos faz diferentes, é a santidade que nos faz a imagem e semelhança de Deus. Foi a santidade que nós perdemos no Éden, é a santidade que nós perdemos quando nós vivemos a partir das nossas vontades carnais, egoístas, e abrimos mão da vontade do Pai. Aonde está você? O Pai te espera, o Pai te chama. Ainda é tempo, a casa ainda está aberta para viver perto do Pai. Interessante que o mundo recebe aquele jovem de braços abertos, cheio de vida, estava com a sua herança. É assim que o mundo faz. O mundo te recebe de braços abertos, como se ele gostasse de você, mas aos poucos ele vai minando, né? Te dando um pouco disso, um pouco daquilo. Um abismo chama outro abismo. E aquele jovem foi se enveredando no mundo. A cada dose, a cada ação longe da casa do Pai, ele foi se prendendo cada vez mais e mais. E quando ele se viu, ele estava literalmente nu. Pois essa é a visão que Adão teve quando pecou. A falta de Deus, a falta da presença de Deus em nós, gera a nudez. E nós ficamos desprotegidos e viramos alvo fácil do mundo e do nosso inimigo. A santidade é a roupa de Deus. A santidade é a essência do Pai. Por isso, sem santidade, ninguém verá o Senhor. É preciso
ter uma vida de santidade. E a palavra santo significa separado. Precisamos ser separados. E essa atitude é voltar para a casa do Pai. Aquele jovem se arrependeu e lembrou do Pai. Essa é a atitude de todo filho. É a atitude que o Pai espera. Que nos momentos de lutas, que nos momentos de dores, lembre-se do Pai, lembre-se do amor do Pai, lembre-se da casa do Pai. Você tem um Pai. Para que você viver como órfão, perdido no mundo? Você tem um Pai. E aquele jovem pensou, nossa, eu tenho um Pai, para que eu estou vivendo dessa maneira? Os funcionários do meu Pai vivem melhor do que eu estou aqui agora. Eu quero voltar para a casa do Pai. E ele se arrepende. Por isso que eu falo que a vida com Deus, ela é uma vida de mudança, uma vida de renúncia, uma vida fazendo o caminho de volta para casa. É isso. Aquele jovem, ele se arrepende. Arrepende do quê, Bruno? Dos seus atos, de ter saído da casa do Pai. Todos aqueles que não se arrependeram ainda estão longe da casa do Pai. E para voltar, o primeiro passo é reconhecer que errou com o Pai, que desprezou a presença do Pai, que desprezou a vida que o Pai deu. Deus nos deu a vida para todos que estão aqui na terra. Esse é o maior presente que Deus nos deu. Ele nos fez a sua imagem e semelhança, mas você é livre, assim como aquele jovem, para ir embora, para virar as costas para Ele. Volte para a casa do Pai. É isso que nós estamos fazendo aqui no mundo. Nos encontrarmos e voltarmos. Só se arrepende aquela pessoa que realmente sabe que está no erro. Quem acha que está certo nunca vai se arrepender. E hoje, nos dias que nós estamos vivendo, há uma necessidade muito grande de voltarmos para a casa do Pai o mais rápido possível, porque a vida está na casa do Pai. Fomos criados na presença do Pai. Sem o Pai, nós não podemos viver. A nossa eternidade depende do nosso relacionamento com Ele. Por isso essa palavra é tão importante nesses dias. Filho, volte. O Pai ainda está te esperando. E aquele jovem volta para casa, o Pai estava esperando de braços abertos. Como hoje, Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, te espera de braços abertos. Talvez você pense, Bruno, mas eu já fiz tanta coisa errada. Eu me distanciei tanto de Deus, da casa do Pai. Não importa. O sacrifício de Jesus foi suficiente para nos purificar dos pecados que nós já cometemos, que nós estamos cometendo e que ainda vamos cometer. A questão é, você está voltando para a casa do Pai? Você tem consciência de que sem o Pai não há vida? Então, a salvação te alcança. O amor do Pai te alcança. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Pai. Que a graça te alcance. Que o Senhor te alcance aí agora, onde você está, vendo essa meditação. Deus falou muito forte no meu coração. Filho, santifique-se. Filho, se separe para mim. E é isso que eu tenho feito. E que você possa ser alcançado pelo Pai, aonde você estiver agora. Que essa santidade, que essa vontade de viver na presença do Pai, ela inunde a sua vida agora. E que tudo que te impede de ver o Pai caia por terra agora. Que Deus te abençoe.